Basicamente, a figura está mostrando para a gente um circuito elétrico em que tem uma barra metálica, que é essa escura e mais grossinha no meio, que desliza com velocidade uniforme, quer dizer que a velocidade tem sempre o mesmo valor, é 0,5 metros por segundo. Isso está dentro de um campo magnético que tem intensidade de 0,1 Tesla e está entrando no campo do papel, então o campo está entrando. A resistência elétrica é 2 ohm, a intensidade da força necessária para deslizar a barra com velocidade constante e a potência dissipada nessa resistência são respectivamente iguais a. Então ele quer saber a força magnética, força necessária para que a barra deslize com velocidade constante é uma força magnética. E ele quer saber a potência dissipada nessa resistência. Se a gente sabe o valor da resistência, se a gente descobre a corrente, nosso problema está resolvido, a gente pode fazer π quadrado. É um bom jeito. Ou se a gente descobrir o U, a gente pode fazer π. Depende do que a gente quer fazer. De onde vem o U? De onde vem essa DDP induzida? Vem da corrente induzida. Basicamente, isso vem da força eletromotriz induzida, que é aquela união da lei de Faraday com a lei de Lenz. Lembram disso? Então, vamos pensar. A gente sabe que é a força eletromotriz induzida, que é esse Ezinho, é uma força eletromotriz, é uma DDP, né? Lembrem disso? Vai ser igual a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Lembra, a gente só vai falar em módulo agora, porque ele só quer saber valor, então, para onde não vai importar, a gente analisa isso depois. Então, variação do fluxo dividido por variação do tempo. O que a gente tem que pensar? O que era o fluxo mesmo? Vocês lembram? O fluxo é o campo vezes a área vezes cosseno de θ. Esse θ é entre o vetor campo magnético e o vetor normal à área, né? O vetor perpendicular a essa área. Só que nesse caso, ele está sempre no mesmo campo. Esse campo é uniforme, então o campo não vai mudar. Então, se a gente tiver uma variação do fluxo, é por causa de uma variação na área, certo? Então, variação do fluxo que a gente vai usar nessa formulinha aqui do meu lado, ela vem de uma variação da área. Então, eu vou usar isso agora aqui em cima. Deixa eu descer. Eu vou escrever ali em cima, tá? E aí, só para constar, antes de eu substituir ali em cima, vamos pensar de onde vem essa variação da área, né? O que está acontecendo com essa barra? Ela está vindo para a direita. Então, a parte onde passa a corrente é o que está para a esquerda dela. Então, ali onde passa a corrente, conforme ela for se mexendo para a direita, a área que está lá dentro desse negócio vai aumentar. E vai aumentar conforme a velocidade que ela está se mexendo, porque é o tanto que ela vai andar para a direita, certo? Só que o tamanho dela aqui em pezinho, que eu chamei ele de L, não vai mudar, porque vai ser 10 centímetros o tempo inteiro, ela só está andando para a direita. Então, o que muda é um deslocamento, um ΔS que ela andou ali. O tanto que ela andou para a direita é o tanto que a área vai aumentar. Então, a variação da área está totalmente ligado com esse ΔS que ela andou, que vai ser o tanto que aumentou. Então, vamos supor, quando essa barra chegar onde está aquela setinha 10 centímetros, ela vai ter aumentado ΔS aqui embaixo, vezes, porque é um retângulo, né? Então, é um lado vezes o outro, ΔS vezes L. Então, a gente poderia escrever esse ΔA como um ΔS vezes L. O ΔS vai estar relacionado com a velocidade e o L é sempre 10 centímetros. Então, agora sim, eu vou substituir isso aqui lá em cima. Então, a nossa variação do fluxo é o campo vezes o ΔS vezes o L dividido pelo tempo, porque era a variação do fluxo dividido pelo tempo. Só que ΔS dividido por ΔT, o que é, gente? A gente já conhece muito bem isso. É a velocidade da barra. Então, a gente poderia reescrever essa fórmula da força eletromotriz induzida como sendo o campo vezes a velocidade vezes o tamanho dessa barra. Então, B vezes V vezes L é a força eletromotriz induzida, que não é uma força, é uma DDP. Não confundam força eletromotriz com força, tá? São coisas diferentes. Até a unidade de medida é diferente, vocês já sabem disso. A gente estudou lá em geradores, receptores e tal. Então, vamos lá. Vamos, primeiro de tudo, então, calcular essa força eletromotriz induzida, porque a gente precisa dela para descobrir a corrente. E com a corrente, a gente calcula todo o resto das coisas. A força, de fato, ela vem lá do FBIL. Então, se a gente descobrir o I, a gente descobre a força de verdade, não a força eletromotriz, que é o que ele está pedindo. Então, campo é 0,1, velocidade 0,5, L é 10 centímetros, que eu tenho que passar para metro. Então, fica 0,1 metros e a resistência é 2 ohm. Então, o B é 0,1, V é 0,5, o L é 0,1, isso vai dar 5 com 3 casas decimais, então 5 vezes 10 dá menos 3. Unidade de medida não é Newton, isso não é a resposta, apesar de o coisinho aqui do lado fazer vocês quererem marcar alguma delas, não é a resposta, isso está em volt. Se a gente fizer um URI, a gente consegue descobrir a corrente. Então, 5 vezes 10 dá menos 3, igual a 2, que é a resistência, vezes I, passa dividindo, 5 dividido por 2 dá 2,5.
Então, a corrente que está passando nessa situação aí, pela parte da esquerda do circuito, né, que é a parte que está fechada, é 2,5 vezes 10 a menos 3 ampere, que são 2,5 miliamperes. Se vocês quiserem escrever assim também tá bom. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos para a força, né? Biu sendo θ. A força é o campo, que é 0,1, vezes a corrente que a gente acabou de calcular. O L a gente também já sabe. E o θ, nesse caso, está todo mundo perpendicular, então ele é 0. E sendo de 0, não é 0 nada, ele é 90. E sendo de 90 é 1. Aí fica 0,1 vezes 2,5 vezes 0,1. Na verdade, eu só vou somar 2 nas casas decimais, né? Então vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 5. E agora sim tá em newtons. Aí a gente já consegue eliminar todo mundo e chegar que a resposta é a letra D. Então eu nem precisaria calcular a potência. Mas vamos supor que vocês estão lá no vestibular, tem tempo sobrando e etc. E vocês querem confirmar se a resposta de vocês está certa mesmo. E aí vocês fazem o cálculo da potência. Então se a gente tem... Vocês poderiam escolher fazer π quadrado ou fazer π. Vocês que escolhem. Eu vou fazer π quadrado. Não sei por que eu fiz π quadrado, devia ter feito π. Mas enfim. Então vai ficar R, que é 2. Acho que foi por isso que era mais fácil. R é 2 e o I é 2,5 vezes 10 a menos 3, mais 2,5 ao quadrado, 25 ao quadrado, 625, então 2,5 ao quadrado, 6,25, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. 6,25 vezes 2 é o dobro, vai dar 12,5 vezes 10 a menos 6, potência em watt. E aí, confirmando